E aí galera, beleza? Hoje é dia 20 de dezembro de 2015 e como prometido estou aqui para lançar o gabarito preliminar dessa prova do TJ-DFT. Acabou de ser aplicada, são quase 1h da tarde agora, ok? Acabei de receber e vou corrigir, claro, por partes essa grande prova que nossos alunos enfrentaram nesse dia 20, beleza? Então segue aí porque eu vou colocar todas essas partes no YouTube, vocês podem conferir ao longo do dia. Eu tenho 3 provas para corrigir hoje, TRE do Rio Grande do Sul, TJ-DFT e TJ Piauí, então aguenta um pouco aí a ansiedade, eu corrijo todas, tá certo? Alguns pontos importantes antes de nós começarmos, eu sei que muito aluno de psicologia já está acostumado com isso, mas a grande maioria não. Nossa área de psicologia ainda precisa desenvolver muito, então preste atenção. A prova acabou de ser aplicada, hoje é dia 20, vocês podem ver aí na data de lançamento do vídeo, dia 20 de dezembro, saiu agora de manhã a prova. Esse gabarito ele é preliminar, então ele pode conter, claro, alguns erros e pode conter alguns acertos que a banca não vai considerar como correto. Não tem problema, estou aqui para isso, tem que ter muita coragem para fazer isso que eu vou fazer. Eu espero que vocês apreciem a correção, vou fazer a correção, claro, com as justificativas, beleza? Então, pô, Alisson, fiquei em dúvida. Escreve aí no comentário do YouTube, não no Facebook, não no WhatsApp, porque dificilmente eu vou ler nesse dia de hoje, mas escreve aí no comentário do nosso vídeo no YouTube, beleza? A apresentação será feita em blocos, então respeitando os blocos da própria prova do CESP, combinado? E a correção reflete meramente a opinião do professor Alisson Barros, esse aqui que está gravando o vídeo para vocês. Então bora lá, abram por favor o caderno de vocês, quem fez a prova, claro, quem trouxe também a prova para casa, isso é muito importante. Eu vou fazer a correção de acordo com a prova que me foi enviada, provavelmente temos provas diferentes aí. Então se liga para não se preocupar aí demais com a numeração e esquecer do conteúdo. Primeira questão, a respeito do comportamento humano nas organizações. Ótimo, debutamos com um assunto bem tradicional. Aliás, a prova teve uma ênfase forte na área organizacional, como havia falado. Não é tradição do CESP ter a base na área jurídica, mesmo assim caiu. Mas bora lá. A respeito do comportamento humano nas organizações, questão de número 51. Não sei se essa está na sua prova, mas acompanha. Os rituais são importantes para a história da trajetória organizacional por meio de ritos de renovação, melhoria da estrutura ou de ritos de integração, boas relações e emoções no trabalho. O que nós queremos saber aqui? Se essa concepção do CESP está correta, se de fato existe alguma classificação, e nós estudamos essa visão, essa forma de responder questões, se existe alguma classificação no CESP que fala em ritos de renovação e ritos de integração. Existe? Existe. E gente, pasme, é para debutar assim, nem com o pé direito nem com o pé esquerdo, é com o pé no CESP, na testa do CESP. Essa classificação de fato existe, a assertiva está correta, é o gabarito da questão, gabarito preliminar. Novamente eu digo, pode ser que na hora da correção isso não aconteça, mas é o que eu acredito que seja correto, ok? Gabarito preliminar 51, correto. Essa classificação é mundialmente desconhecida, vocês já estão cansados de me ouvir brincar com isso, mas é a cara do CESP. Então, olha só, classificação mundialmente desconhecida, Trice Beyer, de 1984, encontrei em 2 artigos apenas, uma tese de doutorado, e nada mais, nem livro eu encontrei isso aqui, nos tradicionais do CESP. Tudo bem, complicado, não é, CESP? Então pegou um pouquinho pesado, mas dava meio que para deduzir um pouco pela própria questão. Dá uma olhadinha na questão, deixa-me voltar aqui. Rituais são importantes para a história e trajetória. Ok, eu sei que existem várias classificações de rituais, algumas mais recentes e mais úteis, inclusive, do que essas aqui. Então eu falo de ritos de renovação. Eu posso falar em ritos de renovação, aquele rito onde eu faço o aculturamento, a socialização do trabalhador. Não, isso seria mais um rito de integração. Cuidado, a renovação teria justamente esse foco, uma melhora do que existe já na estrutura. Que estrutura? Da cultura organizacional. Cuidado, o foco aqui é cultura. Rito faz parte da cultura organizacional. E quando eu falo de rito de integração, boas relações interpessoais, trabalho com sentimentos, nós vamos ver que a palavra utilizada foi sentimentos. Então cabe anulação nessa classificação louca que tu encontrou lá do tempo da vovozinha. Não cabe anulação não. Tem total coerência com a questão está correta. O CESP voltou a fazer provas boas. Essa prova, na minha opinião, é muito boa. Não tem críticas, o que é raro para uma prova. Dá uma olhadinha então. Trice Beyer, 1984, letra A, ritos de passagem, letra B, ritos de degradação, depois vocês vão estudar isso, claro. Bora para os ritos que nos interessam. Letra E, ritos para redução de conflitos. Reduzem conflitos? Não é esse daqui não, acabei pulando, né? Temos aqui os ritos
Letra D, a letra está bem pequena aqui do outro lado. Ritos de reprodução ou de renovação renovam estruturas sociais e melhoram o seu funcionamento como programas de treinamento organizacional, adoção de novas formas gerenciais. Está coerente com a questão 51? Perfeito. Ritos de integração, letra F, encorajam e revivem sentimentos comuns que agregam os indivíduos e os mantêm em um sistema social comumente usado em festas, aniversários, etc, etc. Está correto, definição correta. Acredito que seja mantido esse gabarito. Cuidado. Próxima questão na tela, questão de número 52. O estilo fundamentado na competição voltado à solução de conflitos no trabalho, olha que o CESP inverteu a narrativa. Então ele deveria ter falado, olha, tipo de resolução de conflitos baseado na competição. E aí você deveria ler o resto. Incentiva a predominância de comportamentos orientados à acomodação das outras partes e à construção de controvérsias. Gente, nem Blake Malton, nem Chavenato, nem a galera que vai trabalhar com conflitos, nem o Nobel John Nash, que faleceu, acho que foi no ano passado, retrasado, trabalha com essa visão de conflitos, de competição associada à acomodação. Competição é uma coisa, a acomodação é outra. Não são estilos que conversam entre si. Cuidado. O estilo de competição difere, então, bastante do estilo de acomodação. Eu, professor Alisson Barros, pode ser que eu esteja errado, eu marcaria gabarito E. 52 E. Próxima questão. A lógica negocial da colaboração como estilo de solução de conflito é a soma variável. É a soma variável. Gente, assertiva correta, bem simples, bem tranquila. Aqui vai uma dica forte para a banca. Próximas provas do CESP, claro. Essa ideia de soma nula, soma variável, tem o seguinte pressuposto. Tá aqui, ó. Toda soma zero em estratégia de negociação implica uma divisão de bens. Um tem de perder para o outro ganhar. Então, quando nós temos uma competição, os recursos eles são fixos, nós não podemos ampliar esses recursos, nós temos uma soma zero. Pode ser até que os dois não cheguem a uma conclusão. Não cheguem a uma conclusão e ninguém ganhe. Soma zero. Nas somas variáveis, ao contrário, os dois podem sair ganhando. As negociações distributivas tendem a ser de soma zero, enquanto que as integrativas tendem a ser de soma variável. Quando eu falo em colaboração, os dois lados conversando para chegar a um consenso, nós tendemos para essa perspectiva integrativa. Logo, soma variável. Correto, todos saem ganhando de alguma forma. Ok? Você não precisa anular o vetor alheio. Gabarito preliminar, questão 53C. Próxima questão. Questão 54. A eficácia da liderança estratégica. Liderança estratégica. O que é essa liderança estratégica, Alisson? Aquela orientada para resultados, para a estratégia da organização e tal. Como que ela funciona? Não sei. Ela tende a ser situacional. E aqui já está a resposta. Olha, a eficácia da liderança estratégica ocorre como resultado da capacidade de o líder absorver a turbulência ambiental, mudar comportamentos e decidir com agilidade para que o desempenho organizacional seja alcançado adequadamente. Perfeito, a ideia está muito clara, não é? Mas eu marquei errado. Por que eu marquei errado? Eu vou explicar. Até porque no dia da prova eu tenderia realmente a marcar essa como errado, se não deixasse em branco. Ela é um pouquinho mais difícil. Não encontrei as referências para isso, mas eu vou falar no que eu acredito. Eu acredito que pelo fato da liderança estratégica ser orientada para resultados da organização, orientada para a relação, não necessariamente para o estilo do líder, e ser orientado para uma versão moderna da liderança situacional, só que, claro, com objetivos maiores, transcende a equipe e vai para a organização, não caberia, em minha modesta opinião, uma regra como a apresentada pela assertiva, onde nós temos a soma de todos os elementos no finalzinho, do meio para o final da assertiva, redundando no início. E outro ponto que pode tornar a assertiva inválida é o seguinte: observe o fato de que esses elementos citados não garantem por si a eficácia da liderança estratégica. Pode ser uma liderança qualquer, não necessariamente estratégica. Eu marcaria essa, a 54, como errada. Mas, Alisson, e se eles encontrarem algum autor doido que escreveu lá no Cielo, algum orientando de mestrado, doutorado, que escreveu dessa forma, estamos lascados. Mas, pelo bom senso, eu marcaria a 54 como errado. Ter uma capacidade de absorver turbulência ambiental é legal, mas garante a eficácia da liderança estratégica? Mudar comportamentos e decidir com agilidade para que o desempenho organizacional seja alcançado adequadamente é mais do que legal, mas garante que a eficácia da liderança estratégica seja alcançada adequadamente? Não. Essa é a opinião do professor Alisson Barros. Questão 55. Vamos ver. Em situações de conflito interpessoal no trabalho, os líderes assumem papel decisivo na moderação, o que possibilita o envolvimento das partes na solução de conflito por meio do empoderamento
e da tomada de decisão compartilhada. Gabarito errado. Gente, por que está errado aqui? Preste atenção. Os líderes não são decisivos na moderação de conflitos. Dê um papel fundamental. Sem eles, aparentemente, podemos até forçar essa interpretação, não haveríamos de falar em resolução de conflitos, na verdade, mas sem forçar a barra. Bora pelo mais simples aqui. Quem que desempenha geralmente o papel de moderação dentro dos grupos, de mediação dentro dos grupos? Consultores internos ou externos, até um próprio funcionário e tal. E toda moderação, toda mediação tem necessariamente empoderamento e a tomada de decisão compartilhada? Não necessariamente, alguns autores até falam isso. Mas na minha modesta opinião, o principal erro aqui é essa ideia apresentada de que é o líder que vai fazer esse papel de moderação. Não é. Próxima questão, última desse bloco. A composição de equipes de trabalho nas organizações modernas busca combinar competência técnica homogênea com... Posso parar de ler aqui? A competência técnica, ela é heterogênea. Eu quero uma ampliação do rol de competência dentro da minha equipe. Até porque não faria sentido com o restante da assertiva, não é? Com características de personalidade comportamentais complementares. Uai, se são homogêneas, não são complementares, não. Não rola isso. Gabarito preliminar é. Daqui a pouco eu volto, então, com a... aliás, deixa eu mostrar aqui, claro, para aquele que está mais apressadinho. Quero ver logo o gabarito, quero ver logo o gabarito. Pula para o restante, para o final dos vídeos que eu vou lançar ainda hoje à tarde, para ver logo o gabarito. Mas eu recomendo que você leia junto comigo, para entender até como que você raciocinou, ou até para colocar algum comentário no finalzinho do nosso vídeo. 51C, 52E, 53C, 54E, 55E, 56E. Beleza? Bom, eu sou o professor Alisson Barros, como vocês sabem. Entrem no nosso canal no YouTube, inscrevam-se lá. Semanalmente nós temos novidades, vídeos, tem muita coisa nova planejada para 2016. E claro, eu espero o seu comentário, tanto da prova, do nosso curso, nossa preparação e desse vídeo aqui. Ficou com dúvida? Não concordo com o gabarito do professor? Tem problema não, meu querido. Escreve aí embaixo que eu converso contigo. Beleza? Entra no nosso site sempre, psicologia9.com.br, e vocês vão se surpreender com a revolução em janeiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.